estão felizes e animados para mais um culto? Vamos celebrar o Senhor porque nós somos livres, amém? O medo que me aprisionava você levou. A dívida que eu carregava você pagou. Não há mais condenação. Eu conheci o teu perdão e hoje livre sou em ti. Hoje livre sou em ti. O peso do meu pecado não existe mais. Trocou minha ansiedade por tua paz. Não há mais condenação. Eu conheci o teu perdão e hoje livre sou em ti. Hoje livre sou em ti. Está consumado. Está consumado. O preço foi pago. A morte perdeu o seu lugar. Aleluia! Não tinha nada, mas você me deu valor. Um dia fui órfão, mas de filho me chamou. Não há mais condenação. Eu conheci o teu perdão e hoje livre sou em ti. Hoje livre sou em ti. Está consumado. Está consumado. O preço foi pago. A morte perdeu o seu lugar. Por ti fui comprado, sangue derramado. O poder da cruz pra me salvar. Onde você estiver, comece a celebrar o Senhor, aquele que é digno, aquele que reina. Aleluia! Hoje sou livre, pois sei que Ele vive. Não sou mais escravo, pois Cristo me libertou. Me libertou. Hoje sou livre, pois sei que Ele vive. Não sou mais escravo, pois Cristo me libertou. Me libertou. Hoje sou livre, eu sei que Ele vive. Não sou mais
Quantos são gratos pelo sacrifício de Jesus na cruz? Obrigado, Jesus, pois por causa do teu sacrifício, a bênção que foi derramada sobre os nossos antepassados, ela se estende até hoje. E a Bíblia diz até 1000 gerações. Você faz parte dessa geração. Queria te convidar nesse momento a você fechar os seus olhos. Se você se sente confortável com isso, levante seus braços aos céus. E comece a agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai. Nós somos gratos, Jesus. Receba essa oração sobre sua vida hoje. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto sobre ti e conceda sua graça e te dê paz. Isso mais uma vez. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto sobre ti e conceda sua graça e te dê paz. Se você crê nisso, cante comigo, amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Se nós cantamos amém, 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 sim, amém. Tuas promessas são sim, amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e
teus filhos e os filhos teus filhos. A presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, em ti. É contigo, de noite e de dia, em tua vida, saída, a sorriso, o teu choro. É contigo, é por ti. Declare, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Yeah. Declare isso sobre a sua casa. Amém. 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 Diga que a bênção se derrame até 1000 gerações da família de teus filhos e os filhos teus filhos. Sua presença seja em ti, te guarde por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de noite e de dia, tua entrada, tua saída, o teu choro, é contigo, é contigo. É por ti, se é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Erga as suas mãos e diga amém. Se derrama em cada casa, se derrama em cada lar. Se nisso nós cremos, se é nisso que nós cremos. Por isso dizemos amém. Glorificamos ao nome do Senhor por levar provisão e amor semanalmente através do PIB em Ação. Toda semana são mais de 1000 cestas básicas distribuídas em Salvador e Lauro de Freitas. Pela graça de Deus e com a sua ajuda, até agora já foram mais de 12.000 cestas distribuídas desde o início do projeto. E precisamos de você mais do que nunca para abençoarmos ainda mais essas famílias. Para doar, você pode trazer sua colaboração nas quintas-feiras pelo drive-thru sem sair do carro das 8 às 12 horas ou pelo site doações.com12.com. Alunos da Universidade da Vida. Ter o livro da UV faz toda a diferença na hora de estudar as lições e os devocionais. Garanta o seu para que você tenha uma experiência ainda mais completa na UV. Você pode comprar o livro de duas formas. O físico custa R$ 29,90 e pode ser adquirido nas segundas e quintas-feiras das 8 às 12 horas através do sistema de drive-thru, respeitando as regras de distanciamento.
E temos também a opção da compra do e-book, livro virtual que custa R$ 24,90. Você receberá um código onde poderá abri-lo através de um aplicativo compatível de leitura de e-book. Para maiores detalhes, entre em contato com a nossa livraria pelo WhatsApp 992189950. A nossa equipe está conectada para servir você. Se precisar falar com a Secretaria da Igreja para informações gerais, entre em contato através do telefone 30 39 7800. Para informações sobre como fazer parte de uma célula ou se é novo convertido, você pode enviar sua mensagem através do WhatsApp da Consolidação 999114626. Para informações sobre o PIB em Ação, doações e atendimento psicossocial, envie um WhatsApp para 996137265. E para falar com a equipe da Universidade da Vida, temos também o WhatsApp 983441885. Estamos à distância, mas nos mantemos conectados. E nos mantemos conectados também na oração. Não esqueça, a nossa igreja está aqui por você. Temos nosso ministério de intercessão orando 24 horas todos os dias pela sua vida. Então, compartilhe conosco o seu pedido de oração através do link disponível em nosso site www.com12.com. A oração é um convite para Deus agir na sua vida. Atenção, filhos e filhas da paz. Todas as terças-feiras, às 19h30, estamos em uma live recebendo um grande ensino do nosso apóstolo. Deus tem falado poderosamente aos nossos corações e falará ainda mais nas próximas semanas que antecedem ao grande finale deste lindo projeto. O link é distribuído pelo líder de célula semanalmente. Nós cremos que cada semana será de grande aprendizado. Esperamos vocês. E falando em paz, esta paz do Senhor está tomando as casas através do projeto Células de Paz. E ainda dá tempo de você e sua família desfrutarem da paz que só o Senhor pode nos proporcionar. Todas as sextas-feiras, nos reunimos primeiramente na célula online no canal do YouTube da nossa igreja, às 19 horas, com os nossos apóstolos e em seguida, a Célula de Paz continua com você e seus amigos em um aplicativo de comunicação para orar e compartilhar. Caso você deseje fazer parte, mande uma mensagem através do WhatsApp da Consolidação 999114626. Queremos que a paz do Senhor esteja com você a todo momento. Nós cremos que Deus sempre tem o melhor para nós e com as nossas finanças não seria diferente. Então, vem aí mais uma oportunidade incrível para adquirir conhecimento e entender os planos do Pai para a área financeira em um seminário de finanças que tem como palestrante o pastor da comunidade cristã de Sertãozinho e empresário Arão Xavier. O seminário vai acontecer nos dias 6 e 7 de julho, às 20 horas. Em breve, maiores informações. Não fique de fora. Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Yes Online Experience. Eu tenho certeza que Deus tem ministrado muito ao seu coração. E olha, a gente estava pensando, a gente já falou sobre sexo, a gente já falou sobre pornografia, a gente já falou sobre tantos assuntos, né? E sobre coisas que muitas vezes impactam na nossa santidade. Mas hoje a gente quer falar sobre um assunto super especial, ainda dentro desse entendimento. E eu queria começar com uma pergunta. Cadê o seu crush nessa quarentena? Pois é, meu amorzinho. Eu sou seu crush na quarentena? Com certeza. Hoje a gente vai falar... Da quarentena e da vida inteira. Ah, que lindo. Eu quero me apresentar rapidinho. Eu me chamo Joshua Rafael, tô aqui com a minha esposa Letícia e a gente está muito feliz de poder compartilhar com vocês esse tema muito especial. Vamos falar um pouquinho dos aspectos sobre relacionamentos. A gente tem muita coisa que a gente quer compartilhar, né, amor? Com vocês. A gente sabe que esse é um assunto que a gente ensina bastante aqui no ministério, mas sempre é um assunto que está assim, na pauta número 1 de vocês. Vocês sempre pedem para a gente trazer esse assunto, ensinar. E a gente tem muita novidade ainda esse ano sobre isso. Mas a gente queria começar falando com vocês sobre esses aspectos que envolvem um relacionamento. Afinal, como igreja, a gente precisa aprender sobre isso.
Eu tenho certeza que Deus tem sonhos pra gente nessa área. Deus deseja e sonha com que a gente possa ter um casamento bom, debaixo da bênção dele, casar feliz. E a nossa juventude, essa fase que a gente está vivendo, já começa como uma preparação para isso, né? Se um dia a gente almeja casar, a gente tem que começar a se preparar hoje. E não existe lugar melhor, né, amor? A gente estava conversando sobre isso hoje. Não existe lugar melhor para conhecer pessoas e encontrar a pessoa ideal do que na igreja. Ah, com certeza. E eu quero compartilhar com vocês hoje sobre um dos primeiros aspectos que eu estava pensando assim, quando eu estava conversando com o Lete mais cedo, pensando que a gente poderia trazer, é o fato de que a gente muito fala, amor, assim, a gente tem que encontrar a pessoa ideal, a gente tem que encontrar a pessoa certa. Mas será que eu estou me preparando para me tornar a pessoa ideal para alguém? Será que eu realmente tenho buscado em Deus amadurecer e crescer para estar pronto quando essa oportunidade bater na porta? Exatamente. Eu estava me lembrando que na nossa última rede de mulheres, quem aí pôde assistir as mulheres, foi assim sobrenatural. Liz falou uma frase que marcou muito o meu coração. E o que ela falou foi que a gente não começa a se guardar para o nosso casamento no dia que a gente conhece a pessoa com quem a gente vai casar ou no dia que a gente começa a namorar. Não, a gente começa a se guardar desde a nossa juventude, né? Mesmo que a gente não tenha nenhum namorado ou namorada, guardando as nossas vidas dos relacionamentos incorretos. E eu acredito que isso inclui também você se preparar para que essa pessoa certa ou para que esse indivíduo chegue na sua vida. Porque às vezes, e eu sei que muita gente faz isso, ou pelo menos muitas mulheres fazem isso, é escrever aquela lista das características que você quer na pessoa com quem você vai se casar. E várias ministrações sobre relacionamento falam sobre isso. Mas eu queria te dizer que se você já olhou para essa lista e parou para pensar quais são dessas características as que você tem, porque às vezes a gente fica pedindo, né? Eu quero que o meu marido seja carinhoso. E você é carinhosa? Eu quero que o meu marido faça isso. E você já parou para pensar em você? Olhar para você? É verdade. Tem um texto que eu gosto, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Esse texto diz assim, na versão NVI. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, ou seja, na forma que você vai ser, a forma como você vai se comportar, no amor, na fé e na pureza. E quem escreve essa carta aqui é Paulo. Ele está falando com Timóteo, que apesar de Timóteo ser um jovem, ele entregou a Timóteo a missão de pastorear, né, algumas igrejas específicas. E aí ele diz assim para Timóteo: Timóteo, apesar de você ser jovem, não deixe que isso seja motivo para que ninguém venha desprezar você ou venha menosprezar o fato. Dizer assim, ele é jovem, mas é pastor, como pode um pastor? Ele diz, a forma como você pode fazer para poder quitar, você não deixar que ninguém menospreze sua vida, é você ser fiel, você na palavra, você ter um procedimento correto, você ser cheio de amor, de fé e de pureza. Então, na juventude é possível, mesmo a gente ser jovem, a gente desenvolver um comportamento bom. Eu já vi pessoas falando sobre adolescentes, sobre jovens, dizendo que não é adolescente, é aborrecente. Que é uma fase que você é chato, é uma fase que você está se conhecendo e você é escandaloso. Ou então, é uma fase onde você está se encontrando. Mas a gente não pode viver com essa verdade. A verdade é que, enquanto eu sou jovem, é possível desenvolver o meu caráter. Essa é a fase para eu começar a desenvolver quem eu vou ser, para eu me conhecer em Cristo, para eu poder amadurecer. E eu acho que o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto aqui é a gente pensar que não é sobre... O primeiro ponto não é pensar em encontrar a pessoa certa, mas é sobre ser a pessoa certa. Antes de eu pensar quem vai ser essa pessoa, a gente costuma dizer assim, né? Quem será que vai ser? Você fica naquela expectativa. Lá em casa, eu vou abrir um pouco, tem minha irmã Raquel, né? Que ela já fez 17 anos agora e ela tá assim sonhando com essa fase. Ela sonha poder casar. Acho que é o sonho de muitas pessoas.
E aí ela fala assim, eu não me preocupo que seja logo, mas eu quero saber logo quem é. Ela fica com essa conversa assim, se eu souber quem é, meu coração vai descansar. Eu falo, tá bom, Raquel, tá bom. Não, se eu souber quem é, eu vou ficar de boa, mas pelo menos que não me fale logo quem é. E a gente tem esse desejo, mas eu acho que antes da gente entrar nessa atitude, assim, às vezes frenético, desse desejo, essa ansiedade para saber quem é essa pessoa, eu tenho que pensar se eu tenho me preparado para ser a pessoa certa. Se eu tenho buscado em Deus ser a pessoa certa. É por isso que eu quero já dar o conselho. A maioria dos meus conselhos vai ser para os homens, né? A gente está aqui para poder ter uma conversa mais direta com as meninas. Mas assim, seja para homem, seja para mulher, é por isso que a gente tem que aproveitar a nossa juventude. Não é para poder ficar 10 horas na frente do videogame e joga essa quarentena mesmo, a gente fica lá horas e horas jogando. Deus está falando aqui nesse lugar. É a oportunidade, não tô entendendo não. É a oportunidade da gente... Não, brincadeira. A gente tem que jogar videogame, sim. Pode jogar videogame, mas não fique o dia todo em videogame. Aí você fica jogando o dia todo, não para de jogar, não estuda, não aproveita para poder crescer profissionalmente. E essa é a oportunidade que a gente tem de desenvolver as áreas da nossa vida para que a gente possa estar preparado. No dia que a oportunidade bata na porta, a gente possa aproveitar e aproveitar bem, porque nós estamos prontos para viver aquela fase. Exatamente, até porque quando a gente fala sobre uma ministração sobre relacionamento, às vezes você já tem ali todo aquele pacotinho formado na sua mente que você tem que sonhar, que você tem que esperar, mas tem algumas coisas, né, que a gente não ouve frequentemente, e uma delas é essa: não adianta só você sonhar se você não se tornar essa pessoa correta ou essa pessoa ideal. E outra coisa, né, é que talvez essa fase de preparação seja mais clara para os teens. Cadê a galera do Yes Teens? Manda aqui no comentário se você tá aí ligado. Tô morrendo de saudade de vocês. Mas a gente enfatiza muito isso para os adolescentes, que é o tempo de você se preparar, que é o tempo de você desenvolver, que é o tempo de você focar em outras áreas da sua vida. Mas isso vale para o jovem também, para aquela pessoa que talvez já está em uma idade de relacionamento, mas que, digamos assim, não tem nenhuma característica, né? Não tem a maturidade para que possa entrar num relacionamento. Porque o que eu percebo, amor, é que tem muitas pessoas que dizem, eu quero casar. Não, casar é o meu sonho, eu quero entrar num relacionamento sério. Mas quando você olha para a vida ou para as ideias daquela pessoa, você percebe que não tem muito a ver com uma vida de casamento, não. Quer ver um exemplo? O cara vai lá, ou então a menina... Quando solteira, né, sai no horário que quer, volta no horário que quer, ou então desfruta de uma liberdade, compra o que quer e pensa, quando eu casar eu vou poder fazer isso tudo. Não é que quando você casar, você vai estar agora preso, mas você precisa entender que quando você se casar, você vai ter que viver em acordo. Já não diz mais respeito, né, só sobre você, mas é sobre você e o seu cônjuge. Então agora você está compartilhando algo que antes era só seu. Será que você está preparado para isso mesmo? Eu vejo pessoas que não têm a capacidade nem de compartilhar o controle remoto com o irmão, que é uma guerra dentro de casa. Imagina, gente, casar. Então nós precisamos ter o pé no chão de vez em quando, né? Ou melhor, sempre. E entender que sim, você quer casar, esse é o seu objetivo, então você precisa estar preparado para essa nova realidade. Exatamente. Então é um tempo de a gente investir. E quando é que esse tempo termina, Joshua? Nunca. Na verdade, até quando a gente encontra essa pessoa ideal, a gente começa a desenvolver esse relacionamento, a gente tem que buscar continuar crescendo. Então, mas principalmente se a gente está falando sobre ser a pessoa ideal, porque a gente tem que lembrar que não é apenas eu que vou encontrar alguém, mas alguém vai me encontrar. E eu tenho que ser a pessoa ideal para ela, porque às vezes a gente fica assim, poxa, eu nunca encontrei ninguém, mas muitas vezes é porque você não está sendo também encontrado. E por quê? Porque talvez as pessoas não tenham enxergado essas características em você. Assim como você também sonha encontrar uma pessoa ideal, você tem os padrões que você acredita, eu quero uma pessoa com esse tipo de coração, esse tipo de atitude, que honre a mãe desse jeito. Você tem um padrão talvez na sua mente. Você pode talvez não ter isso escrito, como algumas pessoas têm, mas com certeza você tem aquelas características que
mais te agradam e mais você aprecia na pessoa. Agora você tem que poder pensar, será que eu tenho sido esse padrão também? Então, busque ser quem você quer encontrar. Eu acho que essa é uma frase boa, busque ser quem você quer encontrar. Comece a desenvolver isso e quem sabe você também vai ser encontrado. E vamos ajudar, não só o processo de você encontrar alguém, mas o processo de você também ser achado, né? E que você seja algo valioso de ser encontrado, né? Então, assim, vamos pedir a Deus nesse tempo para poder ir polindo nosso coração cada vez mais, a gente possa ir desenvolvendo, tempo de investir na vida, investir nos estudos, na vida profissional, nas amizades corretas. E Exato. eu acho que esse é muito importante. E assim, a gente começou falando que a igreja era o lugar ideal para você encontrar essa pessoa. Por quê? Porque provavelmente a probabilidade de você encontrar uma pessoa que tem o mesmo coração que você, os mesmos princípios que você, serve ao mesmo Deus, dentro da igreja é muito maior. Lembra do que o pastor Josué estava nos ministrando no seminário da família, né, na conferência da família, que a principal coisa que você precisa procurar em alguém são pessoas que têm os mesmos princípios. E ali ele fez uma lista de princípios. Se você não assistiu essa ministração, por favor, não perca essa oportunidade. Tá aqui no nosso canal, você pode assistir. Vai lá e assiste. Mas aonde, meu Deus, você vai encontrar essa pessoa com essas características? Provavelmente esse lugar é na igreja. Exatamente. E é por isso que a gente tem que valorizar às vezes quando a gente vem para a igreja também, né, amor? E agora entrando em algumas questões práticas aqui também. Vamos lá. A gente tem que aproveitar, eu vejo assim, às vezes, a gente vem para o culto, tem que botar uma roupa legal, tem que estar apresentável, para que a pessoa também possa, né, gerar aquele... Porque que assim, claro que o principal ponto, eu vou até falar um pouquinho mais tarde sobre isso, é o que está dentro do nosso coração. Mas também a aparência é importante, a gente estar bem, aparentemente, chegar bem na igreja, causar aquele impacto, é importante, né, amor? Gente, é algo muito simples. Pensa em um presente. Se você recebe um presente enrolado em um jornal, vai te causar um impacto. Mas se você vê um presente numa caixa bonita, com um laço bonito, não é um impacto diferente? Exatamente. Então, é a mesma coisa. O mais importante é o presente ali dentro. Exato. Mas naquele primeiro contato, sempre a finalização causa um impacto, né? Então, eu tenho algumas dicas para você. Talvez sua cabeça aí já tá cheia de argumento, dizendo, ai, Leti, mas eu não tenho dinheiro para me arrumar. E quem diz que você precisa de roupa cara para vir bonito para a igreja? Se você tem que vir para a igreja de ônibus, venha, mas coloque um desodorante na bolsa, coloque um perfume, chega aqui, vai no banheiro rapidinho, ó, pronto, você chega na igreja cheiroso. Entendeu? Chega bonito. Ou então, quer ver uma coisa que eu vejo sempre? Eu já chamei a atenção de algumas discípulas por conta disso. Chega a rede de mulheres, quando a gente estava se reunindo aqui. A menina colocava aquele vestido, um salto, arrumava o cabelo, vinha com uma maquiagem maravilhosa. Eu dizia assim, uau! Quando chegava no IES, toda descabelada com tênis. Sem problema nenhum, usa tênis se você prefere. Mas se arrume. Na rede de mulheres só tem mulher. Não faz isso com você. Dizem que a mulher... Isso já é uma frase meio jargão. Dizem que a mulher se veste mais pra mulher do que pro homem. A mulher se veste pra ela, amor. Entendeu? Entendi. Porque é um prazer se arrumar. Quem nunca se maquiou na quarentena? Gente, eu já me maquiei diversas vezes. Teve um dia em casa que eu falei assim, vou fazer uma maquiagem só para eu me sentir melhor. Mas lembre-se disso. Não pense só em você ou então nas outras mulheres. Aproveite a oportunidade. Lembra do que Patrícia e Davi falaram pra gente? Que Davi viu Patrícia no momento da oferta. Exato. Davi e Patrícia, só para o pessoal entender um pouquinho. Davi e Patrícia são os líderes de jovem da Crown Church que fizeram a mensagem aqui com a gente, a conversa sobre o sexo, né? Sobre a intimidade sexual. E ele estava contando pra gente que o testemunho deles, que eles se conheceram na hora de entregar a oferta. E aí estavam lá bonitões, arrumados aqui na igreja, um chamou a atenção do outro. E ali foi o destaque. Eu acho que isso que é importante. A gente saber que o melhor lugar para a gente encontrar a pessoa correta, a pessoa ideal,
é na igreja. É onde a gente vai encontrar pessoas com os mesmos princípios. É claro que a gente pode, talvez, numa faculdade, num colégio, no trabalho, encontrar pessoas que tenham sonhos parecidos com o nosso, que tenham propósitos de vida semelhantes, né, iguais, que tenham ali a mesma chave de realização na mão, que abre as mesmas portas, né, a mesma chave que abre a mesma porta de futuro, que sonhe um futuro parecido, que possa se assemelhar ali, que tenham a mesma fé, o mesmo Senhor. Mas, com certeza, de todos os lugares, o lugar mais propício para isso é na igreja. Então, a gente tem que saber o lugar onde tem a maior probabilidade de eu encontrar alguém é na igreja. Então, eu vou estar bem apresentado quando chegar nesse lugar. Então, é por isso que eu incentivo, que como a gente falou, quando tiver o IES, agora, ó, na quarentena, tá um pouco complicado. Mas, quando voltar aqui, eu quero ver todo mundo com a melhor roupa. Já separa, já começa a imaginar qual é a roupa que eu vou usar quando liberar o culto presencial do IES. Você já sabe, pra gente poder causar aquele impacto. É outra coisa, amor. Mude também, não venha sempre com aquela mesma camisa que todo mundo já conhece. Ai, Leti, eu não tenho muito dinheiro para comprar muita roupa. Não tem problema. Vou te contar um segredo aqui, que é um segredo meu. Estou compartilhando com você, você não conte para mais ninguém. Quando você tem uma amiga, você não tem só a amiga, você tem o guarda-roupa da amiga. Entendeu? Então, várias vezes, gente, eu já fiz isso. Eu faço isso às vezes com as minhas amigas. Com as recentemente, tias. Não precisa ampliar tanto, Joshua. Tem que contar, ué. Já conta logo, ué. Mas se você quer vestir uma roupa diferente, pede emprestado para uma pessoa que você gosta, para uma pessoa que você confia. Não tem problema nenhum disso. Quantas vezes eu já vi amigas minhas vestindo roupa, eu falei, menina, eu quero essa roupa emprestado. Assim que você usar, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou pegar emprestado com você. Porque ninguém aguenta estar comprando roupa o tempo inteiro. Mas isso não é desculpa para você vir sem ser arrumado para a igreja. Arrumação e elegância não tem nada a ver com valor financeiro que você investe ou deixa de investir numa roupa. É uma atitude. Então, tenha essa atitude. Começa uma coisa que eu fiz quando eu comecei a me importar mais com essa questão de aparência, de vestir roupa. Hoje eu gosto, né, de usar até às vezes umas roupas mais exóticas, às vezes eu gosto de mudar assim o meu look. Não tem um tipo de roupa específico que eu gosto, não, eu uso de várias coisas. Mas quando é que eu comecei a fazer isso? Quando eu comecei a pesquisar mesmo. Então use referência no Instagram, hoje que não falta, tem o Pinterest também, que o pessoal usa bastante. Entra lá, pega as referências que você mais gosta, vai tendo ideias. Para um pouco com esse orgulho, às vezes homem tem que nada, vou me inspirar em outro homem. Não, faz isso mesmo. Pega aqueles caras lá que se veste bem. Vamos confessar isso. Segue os caras. Pega referências. Começa a botar umas roupas legais aí. E a gente vai, com certeza, a gente vai causar um impacto legal. Agora, Joshua, por que vocês estão falando sobre isso? Parece que está querendo empurrar a gente para poder... vamos ter casal aí, não é isso? Não, por que eu estou falando isso aí, o Leti, aqui? Porque eu confesso que, vocês sabem, a gente já ministra há alguns anos sobre esse aspecto da vida, né? Essa fase de relacionamento. E a gente precisa entender que é importante a gente constantemente aprender sobre isso. É por isso que a gente sempre trouxe esse entendimento, esse ensinamento. Inicialmente, a gente ensinava muitos princípios. A gente tem alguns princípios que a gente, como igreja aqui, acredita realmente, princípios, etapas que devem ser seguidas. Não de uma maneira litúrgica, literalmente, você vai botar sua cabeça ali quadrada naquilo e vai falar assim, ó, eu tenho que seguir esse ponto, depois esse, e aquele negócio meio quadrado que não flui. Não, não é isso. É seguir de uma maneira natural. São princípios que têm que estar no seu coração. E com base nisso, você viver de maneira natural. Só que a gente percebeu que, uma vez que a gente começou a ensinar sobre isso, muitas pessoas começaram a pegar e começaram a fazer de maneira quadrada. E as coisas começaram a não fluir. Então, de fato, como pastores, às vezes a gente se preocupa, né, amor? A gente começa, meu Deus, a galera não pode também, daqui a pouco ficar aí pra titio, pra titia. Ninguém pode ficar pra titio, pra titia não, gente. Então, assim, o nosso desejo é que, claro, as pessoas no IES possam casar mesmo, a gente possa encontrar parceiros dentro do IES, parceiras, possa haver casamentos. O meu sonho é poder, quando a gente tiver mais alguns anos na frente, como pastor, eu poder fazer o seu casamento, e aí daqui a pouco a gente vai olhar pro lado e falar assim, nossa, olha aqui, a gente nem imaginava que esses dois aqui um dia estariam casando. Isso vai ser incrível, ver pessoas que chegaram no IES, já ainda como adolescentes e crescendo, daqui a pouco puderam se casar, e isso é prazeroso demais na igreja. Na verdade, eu creio que as coisas são feitas para ser assim, encontrar as pessoas que têm a mesma fé que a gente. Então, assim, quando a gente começa a ver o tempo passar,
às vezes as coisas não fluem. Então a gente também precisa ensinar como fazer isso. Acelerar um pouco, mas acelerar com os princípios. Sem queimar as etapas, mas com os princípios. E o que eu percebo, né? A gente começa a perceber algumas coisas. Então, uma das coisas que eu percebo hoje é que muitas pessoas ficam nessa, eu preciso esperar, eu tenho que me guardar, que se guarda tão escondido que ninguém mais consegue achar. Então, não estou dizendo para você que você vai se expor agora e vai começar a se relacionar com a primeira pessoa que aparecer. Mas eu estou te dizendo que esse se guardar não é agora você se privar de ter amizades. Não é se privar de viver ou de se permitir viver. Se permita ser encontrado. Exatamente. Ótima frase, amor. Se permita ser encontrado. Tem gente que fica naquela frase, escolhi esperar. Só que aí faltou colocar a última palavra, que é eternamente. Eternamente não. Eu quero que você espere até o momento certo. Mas não quero que você espere para sempre, não. Olha, gente, eu me casei com 22 anos. 22 ou 21? 21. Eita, você fez 22 na lua de mel. Fiz 22 na lua de mel. Então, eu me casei com 21 anos. Para a maioria das pessoas do mundo, isso seria uma idade muito cedo para casar. Mas eu tive o meu momento de espera. O que eu quero dizer com isso? Que você também vai ter o seu momento de espera. Mas ele não precisa ser um tempo muito grande. Se a gente entender os princípios. E se a gente entender também como esse processo preparado para isso também. Acontece. Porque às vezes a gente acha, eu vejo um monte de gente que acha isso, que o céu vai se abrir, o anjo vai descer, Moisés vai abrir o mar de novo e Deus vai te falar quem é a pessoa que você vai casar. E deixa eu te dizer, isso não acontece. As coisas não são assim. Existe uma parte que Deus confirma, que Deus abençoa, mas isso você já sabe, a gente já te ensinou. O que eu quero te mostrar agora é que se você não se permitir ter vivências, ter amigos, essa parte de confirmação nunca vai chegar. Exato. Eu acho que isso é uma coisa muito importante entender. A importância de ter ciclos de amizades. E ciclos de amizade diferentes. Né? Claro que é natural, às vezes, a gente ter mais intimidade, né? A gente tem alguns grupos específicos, que são amigos que a gente tem intimidade, que a gente acaba se identificando mais, é natural. Mas é importante, né, que a gente sempre está aberto para conhecer novas pessoas. Que é nesse processo de ir conhecendo pessoas, formando amizades, que surge aquela, como é que eu posso dizer? Primeiro você aprecia a pessoa, você começa a apreciar ela, começa a apreciar o jeito daquela pessoa, daqui a pouco você começa a conhecer ela mais, desenvolver aquela amizade, daqui a pouco já está começando a se apaixonar, daqui a pouco aquela paixão está tão forte que você escolhe amar aquela pessoa de fato, e aí as coisas vão fluindo de maneira natural. E é importante a gente ter amizades, conversar bastante, e é sobre isso que eu queria dizer. Eu acho que, analisando um pouco, né, porque assim, eu faço muito isso, eu sou uma pessoa que eu observo bastante, muitas pessoas não sabem dessa qualidade em mim, mas eu realmente observo. Às vezes eu não dou a pinta de que eu estou observando, mas eu estou aqui, ó, quietinho, só observando as coisas. E uma das coisas que eu observei durante esse tempo de ministério é que, por incrível que pareça, as pessoas acreditam em contos de fadas, amor. As pessoas acreditam em contos de fadas. E o que o conto de fadas nos ensina? O conto de fadas nos ensina que nós vamos ter amor à primeira vista. Eu não quero dizer que isso não é algo real. Pode acontecer? Pode. Eu já vi histórias de pessoas que me contaram dizendo assim, ó, foi amor à primeira vista, a gente se conheceu. Talvez essa seja a sua história, mas eu quero dizer que isso é algo muito perigoso se acontecer. Claro! Porque assim, você daqui a pouco tem amor à primeira vista, você começa a se lançar naquilo, porque eu amo. Daqui a pouco começa a descobrir o coração da pessoa, começa a ver como a pessoa é, e aí começa a descobrir quem ela realmente é. Aí eu te faço uma pergunta hoje, para aquelas pessoas que vivem no conto de fadas. Você já pensou na probabilidade, a necessidade ou a importância, talvez, do que é conversar com alguém? Porque, assim, muitas pessoas, quando começam a focar conto de fadas, a gente já cresceu vendo isso. Shrek, Príncipe Charming, né? Branca de Neve, daqui a mais infância. Você vai vendo vários contos de fadas que você conhece. Romeu e Julieta, e aí vai várias histórias que você conhece. E a gente foi treinado a acreditar nessas histórias. E eu quero hoje aqui dizer pra você, acorda, velho, a realidade é diferente das histórias que contaram pra gente quando a gente era criança. A gente precisa entender isso. E eu preciso te dizer de que
a maioria das vezes não vai ser amor à primeira vista. Então não espera, princesa ou príncipe, que a princesa vai aparecer na sua torre, príncipe, e você que está aí, e vai dizer assim, ó, jogue seus cabelos gigantes, ou vai ser o contrário, o príncipe vai aparecer na torre lá da raposa, vai dizer, jogue seus cabelos aí que eu quero conhecer você, e o cara vai chegar, vai ser maravilhoso, vai ser lindo, aquele príncipe. Cara, a gente precisa acordar para a vida e entender que nem sempre vai ser assim. A gente precisa entender que é importante conversar antes. Você já parou para poder olhar no que as pessoas que estão ao seu lado, como que está a fé dela? No que elas acreditam? Quais são os sonhos e os planos dela? Qual é o caráter dessa pessoa? Nos Estados Unidos, a gente diria assim, você já parou para poder descobrir qual é o crédito daquela pessoa? O crédito, lá nos Estados Unidos, você tem uma pontuação. Quanto mais você vai fazendo investimentos e pagamentos, e quanto mais você vai tendo seus pagamentos em dia, isso significa que sua vida financeira está boa e seu crédito vai aumentando. Então, quando você vai fazer um novo financiamento, por exemplo, comprar um carro, você vai fazer um financiamento lá. Se sua pontuação de crédito for alta, porque você é um bom pagador, paga em dia, não fica devendo, então é mais fácil as condições de parcelamento, é mais fácil alguém aceitar fazer algum negócio com você. Aqui no Brasil, está começando a se introduzir isso um pouco. Então, assim, você já parou para poder olhar também como é o crédito daquela pessoa? Daqui a pouco você vai lá e vai casar com alguém que tá... Pô, o cara não sabe cuidar da vida financeira, não sabe cuidar da vida profissional. Então, assim, descubra como aquela pessoa é, saia com a pessoa, conheça aquela pessoa. É importante a gente descobrir como essas pessoas... Quem são elas, de fato? Claro, e eu queria contextualizar aqui um pouco, porque Joshua está falando, né, que às vezes a gente acredita em conto de fadas e talvez você está aí pensando, não, isso não é verdade, eu sei, conto de fadas é uma piada, mas eu queria te dizer que às vezes você está tendo o mesmo comportamento sem perceber. Talvez você não está esperando um príncipe numa torre ou um príncipe vir para você e te acordar. Mas você está esperando, sentado no sofá da sua casa, de que você abra a Bíblia e Deus magicamente te revele quem é a pessoa que você vai casar, sem nem conhecê-la. Deixa eu te dizer, isso é acreditar em conto de fadas. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer algo assim, mas na maioria das vezes não é isso que o Senhor vai fazer. Por quê? Porque foi Deus quem criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou o relacionamento humano. Então é desejo do Senhor que a gente tenha amigos, que a gente compartilhe momentos, que a gente compartilhe experiências. E é durante esse processo que Deus vai despertar ou não, um sentimento nos nossos corações. E às vezes a pessoa está lá esperando o príncipe que vai vir das terras distantes e não percebe que a pessoa correta está sentadinha do lado dela na mesma igreja. Exatamente. E um dos perigos que a gente tem porque de fato é uma doutrina. Como a Leti falou, talvez você não acredite... Como Leti contextualizou perfeitamente. Talvez você pegou minha fala e falou assim, mas eu não acredito em conto de fadas, esse negócio de príncipe. Mas você tem se comportado como isso. E acaba sendo até natural, amor. Até entendo às vezes algumas pessoas se comportarem assim, porque a gente foi doutrinado desde a infância. A gente cresceu ouvindo essas histórias. E aí, normalmente, tudo aquilo que a gente foca, a gente começa a crer. Se a gente escutou tanto, aquilo acabou fazendo parte do nosso coração. E o grande perigo disso é que os contos de fadas, muitas vezes... Claro que sempre tem a moral da história no final, mas o conto de fadas sempre mostra que a primeira decisão sempre é pautada no externo e não no interior da pessoa. A gente sempre, porque aquela pessoa é linda, então é amor à primeira vista. E o amor à primeira vista, você nunca consegue se apaixonar pelo caráter da pessoa se for à primeira vista. À primeira vista, você se apaixona pela beleza exterior, mas interior nunca consegue, porque para você conhecer o interior de alguém, necessita de tempo, necessita estar perto, necessita de amizade, necessita sair, conversar. E eu quero te dizer uma coisa, vou contar um exemplo aqui de histórias que eu já vivi. Como pastor, né, e líder aqui do Ministérios, eu já tentei formar alguns casais. Talvez você não saiba essa história. Mas eu já tentei dar um de cupido. Eu já cheguei ao ponto de botar duas pessoas na frente da outra e falar assim, ei, você, chama ela pra sair agora, vocês vão sair tal dia. Eu marquei o encontro pra eles. Vocês vão pra tal restaurante, tal dia. E ainda, no dia, ainda falei assim, se quiser, pega o carro do meu pai e vai.
Falei brincando assim, que na época eu não tinha um carro ainda. Mas já fiz várias historinhas assim, de chegar e conversar e falar assim, vai, sai com essa pessoa. E já teve vezes também que eu fui um pouco mais sutil. Que eu cheguei e falei assim, velho, você já viu, né? Principalmente com os meninos. Você já viu aquela menina? Pô, ela é bonita, tem um coração bom. Chama ela pra sair, rapaz. E aí, várias pessoas me disseram não pra fazer isso, simplesmente baseado na aparência. Simplesmente baseado porque a pessoa não tem fotos bonitas, por causa de um Instagram que não tem fotos bonitas. Então, assim, eu entendo que a aparência é importante. Eu entendo que você precisa se sentir atraído pela aparência física, precisa gostar da aparência daquela pessoa, do corpo daquela pessoa. Mas você já parou, quero te fazer uma pergunta hoje, você já parou para poder pensar que a atração também pode vir através de um bom papo? Você já pensou que você pode sair com uma pessoa, conversar aquele papo, ser tão gostoso, ser tão legal, ser tão bom, que você sai e fala assim, caraca, essa pessoa é incrível. Essa pessoa, ela tem um caráter lindo, tem um coração maravilhoso. Olha como essa pessoa trata a mãe. E você já pensou que a gente pode vir a se apaixonar muito mais pelo interior da pessoa do que o que é o exterior dela? Tem um meme na internet que diz assim, ó, eu prefiro casar com alguém que saiba cozinhar bem do que com alguém que seja belo, porque a beleza acaba, mas a fome não. Então, o que eu quero te dizer com isso? Se você casar e você querer se relacionar só pensando na aparência externa, gente, um dia essa aparência vai passar. Porque existe ruga, existe envelhecimento, existe uma série de coisas que vão interferindo na nossa aparência física. E se essa for a base de um relacionamento, ele vai acabar. Mas pense que o seu relacionamento precisa estar pautado em algo muito mais firme, em algo muito mais seguro. Foi o que Joshua falou. Você já parou para pensar que você pode acabar se apaixonando por uma pessoa simplesmente conversando com ela? Muito mais do que vendo uma pessoa? E, gente, mulher fala sobre isso. Que muitas vezes é melhor... O cara é lindo. Não sei se você já ouviu isso. Gente, o cara é lindo, mas quando abre a boca, só fala besteira. Adianta? Isso serve para mulher também, não só para os homens. Tem mulheres que são lindíssimas, mas que quando abrem as suas bocas não falam palavras de vida, e sim palavras de morte. É com esse tipo de pessoa, é essa base que você quer realmente estabelecer um relacionamento? Exatamente. E isso que a gente tem que ponderar, isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente... Tô falando... Por que você está falando isso, Joshua? Porque, às vezes, meu receio é que a gente esteja tão fixado num padrão que a gente criou na nossa mente, tipo assim, como a gente falou, eu até confesso, veja, a gente já ensinou. Pega aqui agora, faz uma lista dos padrões da pessoa que você quer. Ah, eu quero o cabelo loiro, quero isso, quero aquilo. Mas tudo bem, lembre-se que esse é o seu desejo, mas não significa necessariamente Deus, ele vai condizer sempre com o nosso desejo. Então, assim, a gente fica tão preso naquele padrão, que a gente deixa de olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Ou então, um exemplo também outro simples. Tem uma pessoa específica na igreja, que é aquela pessoa que mexe com você. Você está tão focado, só que aquela pessoa passa anos e anos e anos, aquela pessoa nunca toma atitude. Só que tem tantas outras pessoas legais ao seu redor e você está com o coração fechado, porque você padronizou alguém, você padronizou uma pessoa. E você não faça isso, esteja com o coração aberto, se permita conhecer pessoas. Então, assim, como eu falei, é importante a gente se apaixonar fisicamente por uma pessoa, mas antes tenho que me apaixonar pela beleza interior dela. Eu lembro que no meu processo, quando eu conheci Leti, meu pai me fez essa pergunta sobre se eu me atraía por Leti fisicamente. Só que eu lembro que quando meu pai me fez essa pergunta, aquele papo de homem mesmo, né? Ele me sentou assim, quando meu pai viu que as coisas realmente estavam caminhando, ele me chamou, filho, senta aqui, vamos conversar, um papo de homem para homem. Olhou nos meus olhos e começou a falar um bocado de coisas. E ele me perguntou várias coisas. E depois, só depois, no final da conversa, da história, no final de tudo que a gente já vinha trilhado, amor, todo o nosso tempo de conversa, quando eu estava realmente convicto de que eu tinha me apaixonado por você, de que eu amava você, de que eu queria casar com você, por causa de todas as razões que não se resumia apenas fisicamente, meu pai foi me perguntou e falou assim, você se sente atraído por ela fisicamente? Você gosta dela fisicamente? Aí ele me perguntou sobre isso. Então, assim, a gente tem que primeiro aprender a valorizar esse coração, antes de enxergar a pessoa externamente. A gente só consegue descobrir essas coisas que estão internas com o tempo. Tem que dar tempo para a pessoa conseguir botar para fora o que está aqui dentro dela. A Bíblia fala que
a boca fala do que o coração está cheio. Então, converse com as pessoas, aproveite, saia com os amigos, observe, se permita e tenha opções mesmo. Deixe Deus te dar opções, Deus colocar na sua frente assim, homens que você possa conhecer para as mulheres, e mulheres, colocar mulheres na sua frente que você possa vir a conhecer, ter amizades. Porque é aquilo, para a gente poder fazer uma escolha, tem que ter opções. Se não tiver opções, como é que vai fazer a escolha? Então tem que se permitir, tem que abrir o coração para isso. Exato. Quando a gente ensina, né, sobre você escolher, escrever ali a pessoa e as características da pessoa com quem você quer casar, isso tem um objetivo. Mas não necessariamente isso significa que milimetricamente aquela lista vai ser cumprida. Aquilo vai te ajudar e vai te nortear a achar a pessoa correta, ou talvez aquilo vai te confrontar. E quando você encontrar aquela pessoa correta, você vai olhar para aquela lista e você vai perceber, uau, como eu não sabia o que eu realmente precisava. Então, assim, não é que você vai agora abandonar esse ensinamento, não. Mas você precisa entender e receber ele com equilíbrio. Não é uma lista de pedidos, não é um delivery do McDonald's ali, o drive-thru, que você chega e fala, eu quero, como eu quero meu marido? Eu quero com cabelo castanhos, olhos verdes, uma estatura assim de atleta, mas nem tanto, com tantos centímetros. E aí você anda um pouquinho na sua vida e bum, esse cara aparece. As coisas não são assim. Mas ainda que essa lista seja importante, lembre-se, ela não vai determinar, não é um pedido de delivery a ser entregue, não é um drive-thru que você vai lá e pede a Deus e Deus monta esse cara perfeitinho para você. Por isso é importante você se relacionar, por isso é importante você conhecer, por isso é importante você ter amizade. Entenda, eu não estou dizendo, a gente não está dizendo para você, vai agora e se relaciona com a primeira pessoa que aparecer. Ou então vai, se relaciona com um, se relaciona com outro para ver o que vai dar, o que vai ser bom. Não. O que a gente está te dizendo é, guarde os princípios, mas abra o seu coração para receber e para ter experiências como essa. Porque são nessas experiências, é nessa conversa, é nesse contato, são nas amizades que o amor se desenvolve e cresce. Um desejo que eu tinha, né, nessa minha lista aí, que a gente está falando de lista, é que o meu marido, né, o meu futuro marido, fosse o meu melhor amigo. E isso aconteceu. Antes de se tornar qualquer coisa na minha vida, Joshua se tornou o meu melhor amigo. Então tenha isso em mente, faça amizades e nesse decorrer você vai perceber e o Senhor também vai te mostrar quem é essa pessoa que se identifica, quem é essa pessoa que casa com o seu propósito. Porque, gente, vendo a pessoa pela primeira vez, você não tem como descobrir o propósito que ela tem. Você não tem como descobrir qual é o sonho que ela tem para o futuro. Você não tem como descobrir quais são os objetivos dela na vida dela. E todas essas coisas são importantes para um relacionamento. Amém. Algo que eu estava me lembrando, amor, é que às vezes a gente fala sobre julgo desigual. E a gente acha que julgo desigual é apenas se relacionar com pessoas que não compartilham da mesma fé que nós compartilhamos. E eu queria te dizer que isso não é verdade. Um relacionamento com um julgo desigual é um relacionamento onde as pessoas estão caminhando caminhos, digamos assim, diferentes. Se a mulher tem um objetivo de vida muito diferente do objetivo que o homem tem, esse relacionamento não vai funcionar. E aí se estabelece um julgo desigual. Então, para você entender isso, conhecer a pessoa a esse nível, só através de uma amizade, de uma conversa. O primeiro olhar não vai te dar essa oportunidade. Mo, se a gente tivesse hoje aqui, você e as mulheres, se você tivesse que dar um conselho para elas, mas um conselho assim, que fosse facilitar assim, os homens, mas se fosse um conselho assim, uma coisa que as mulheres podem fazer para facilitar a vida dos homens, qual era o conselho que você daria? Um papo reto aqui, mulher para mulher. Deixa eu te dizer uma coisa, se você ainda não sabe disso, eu preciso que você entenda. Porque nós, como mulheres, às vezes a gente sonha muito. A gente olha o relacionamento ali de fulano ou de ciclano e a gente fala, uau, eu quero um marido desse jeito.
Eu quero uma mulher, ou um marido, uma mulher no caso dos homens, né? Que eu sei que isso acontece para os homens também. Mas eu quero um esposo que se comporte dessa maneira. E às vezes você olha ao seu redor e você pensa assim, ai, mas o fulano não se comporta assim, e já descarta ele. E eu queria te dizer que ninguém, nenhum ser humano nessa terra, mas falando aqui dos homens, nenhum homem nasce perfeito. E às vezes você quer comparar o processo inicial de alguém com o processo final da outra pessoa. E para mim o que ilustra esse exemplo de maneira perfeita é o apóstolo Rony. Já ouviu falar do apóstolo Rony? Ele deu uma palavra tremenda, né, para essa igreja. Pentecostes. Ele ministrou também em Pentecostes. E a vida do apóstolo Rony e a história, né, de amor dele me inspira. Porque ele veio de uma realidade muito difícil. Ele passou por muitas dificuldades quando ele era mais novo. E quando ele se casou, a primeira vez que ele dormiu em um colchão foi quando ele casou. Foi com a sua esposa. Ele não sabia nem usar talheres direito, porque o nível de carência que ele viveu na sua infância e na sua adolescência foi muito forte. E hoje, ele é um tremendo pregador da palavra, é um homem de Deus. E é isso que eu quero te dizer. Já parou para pensar na esposa do apóstolo Rony? Se ela tivesse isso na cabeça dela, se ela olhasse talvez para a aparência física dele, ela não se casaria. Mas ela viu naquele homem aquilo que ninguém poderia ver. E eu queria te dizer isso. Não fique pensando no agora apenas. Pense que existe uma perspectiva, que você vai crescer, você vai amadurecer. O seu marido também. Então, às vezes, você está sonhando com um cara e você não consegue encontrar esse cara. Mas deixa eu te dizer, talvez você não encontre o cara, mas você encontre o potencial. E é nisso que você precisa firmar o seu olhar. Porque eu vejo muitas mulheres dizendo assim, não existe homem na igreja. Ou então, não tem ninguém maduro o suficiente para mim na igreja. E deixa eu te dizer, talvez nunca vai ter. Por quê? Porque esse homem de hoje é o homem maduro que você vai encontrar lá amanhã. Mas se você não abrir a sua mente, se você não conseguir enxergar isso, então talvez esse seu homem perfeitinho aí nunca vai chegar. Ou então, esse processo de espera vai se prolongar. E às vezes esse próprio discurso revela de que não é o homem ou a outra pessoa que não é maduro, mas que eu mesmo estou sendo maduro. Se eu não consigo perceber e entender que as pessoas crescem com o tempo e que a pessoa ela não é hoje aquilo que ela vai se tornar amanhã, que ela ainda vai se tornar, ela ainda vai amadurecer, ela vai crescer, eu mesmo não tenho maturidade, porque os maduros entendem que tudo é um processo. E o relacionamento é um processo. A gente já fala quantas coisas a gente amadureceu e cresceu, né, amor? Desde quando a gente casou. O quê? 1 ano e 6 meses de casamento? Pois é. Imagine agora, a gente fez os cálculos, isso a gente estava até surpreendendo esses dias. Esses dias não, já tem um tempinho. Mas de algumas pessoas que a gente conhece, amigos nossos, até familiares que fizeram aniversário de casamento. E eles fizeram, sei lá, 20 e poucos anos de casamento. Só que casaram com 22, mas fez 27. A pessoa tem mais tempo de casado. Ela já viveu mais tempo de casado do que o tempo de solteiro dela. Então, tudo é um processo de amadurecimento. A gente precisa entender. Esse foi o conselho que ela te deu. Mulheres, não criem esse padrão perfeito. Talvez esse padrão precise ser manchado. O que a gente está falando aqui não é pegue o padrão que você escreveu, as ideias e joga no lixo. Não é isso. Mas saiba que hoje você vai talvez encontrar um rapaz que ele vai se tornar essa pessoa. Exatamente. E tem a habilidade de enxergar esse futuro que pode vir a ser. E se permita conhecer, conversar, como a gente já falou, né? Exatamente. E você, amor? Você pediu para mim, mas eu queria saber para você também. Um conselho aí para os rapazes que vai ser importante nessa aproximação. Eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Bem, o que eu diria? Eu diria assim, a Bíblia diz que o homem ele deve amar, eu gosto desse texto, sempre falar sobre isso, ele deve amar a mulher como Jesus amou a igreja. E o que Jesus fez para amar a igreja? A Bíblia diz que Jesus deixou o céu, deixou a sua glória, deixou a sua casa e ele veio ao encontro da igreja. Ele não esperou a igreja ir ao seu encontro. Quando a igreja estava virando as costas
para Deus e para o seu rei. Então Jesus veio e Jesus foi atrás. Como homem a gente tem que fazer isso. O nosso papel é ir atrás. É o nosso papel de bater no peito e chegar e falar assim, eu vou mesmo, vou chegar lá, vou dar aquela cantada, vou chegar lá, vou fazer o convite pra gente sair, pra se conhecer. Como homem, esse é o papel do homem. A gente é aquela velha guarda mesmo. A gente crê nisso. É o homem bater no peito e dizer assim, eu vou correr atrás, vou ser confiante, vou chegar lá, vou chamar pra conversar, vou chamar pra sair e ter essa coragem, porque às vezes as mulheres elas se questionam um pouco disso. É uma coisa que a gente escuta muito das mulheres, né? Os homens falam justamente isso que Leti falou, que a gente percebeu nesse tempo de conviver aqui na igreja. Os homens falam assim, porque muitas vezes as mulheres não estão com o coração muito aberto para poder conversar e logo já escora. Só que as mulheres também questionam. E falam assim, porque os homens às vezes falta coragem nos homens. Então, homens, tenham coragem, meu irmão. Recebam coragem da parte de Deus agora para poder chegar junto, entendeu? E ter confiança. Eu costumo dizer assim, esse papo de que mulher casa com homem que tem dinheiro é mentira. Tem uns casos particulares? Tem, mas a gente não pega os casos mínimos para poder generalizar. Mas uma coisa eu sei, mulher casa com homem que é confiante. Homem que sabe aonde quer chegar. Homem que é definido. Homem que conversa bem. Homem que não passa, não que tem um lábio de passar mentira, conta conversa fiada, não é isso? Mas homem que realmente sabe para onde quer ir. Homem que tem planejamento. Homem que sabe para onde vai. Eu tenho certeza que as mulheres estão pensando, é isso mesmo. Porque é verdade, a mulher quer encontrar um homem que é confiante, o cara não precisa ser o mais bonito, mas se o cara chegar lá, meu irmão, e chegar junto, começar a conversar com a menina, mostrar os planos, os futuros, toda a confiança que ele tem, ele pode até não estar vivendo aquilo, mas se ele passar aquela confiança pra mulher, meu irmão, a mulher derrete na hora. Então assim, seja esse homem, planeje bem a sua vida, como eu falei, se prepare para ser o cara certo, e quando você estiver pronto, meu irmão, pode ter certeza que ninguém vai rejeitar não, porque esse é o desejo das mulheres, encontrarem esse homem assim, confiante, um homem que tem segurança. Então, irmão, bata no peito, chega junto, confie e tome atitude. Seja homem de atitude. Não vamos deixar que a mulher que fique aí dizendo que não é homem de atitude, não. Toma vergonha na cara e vamos ter atitude, rapaz. Exatamente. Tá ótimo isso. Mas é justamente isso aí que você falou, amor. Eu não aceito Entenda. Mulher que fica dizendo que os homens têm atitude. Tem que ter atitude, rapaz. Exatamente, concordo, assina embaixo. Mas as mulheres também têm que facilitar o jogo. Vou falar. É um caminho uma via de mão dupla. Não é isso? Exatamente. Ao mesmo tempo que os homens se colocam para ter atitude, a mulher também tem que facilitar. Porque não adianta os caras também tomar um lugar de atitude e só a mulher ficar aí cortando porque tá vivendo um mundo de fantasia. É verdade. E assim, quando a gente fala tome uma atitude, entenda. Não é pra você chegar lá soltando 1000 cantadas no pra uma atrás da outra, não é isso? WhatsApp, nem pra uma atrás da outra. Mas chama, conversa, comentam a foto lá no Instagram. Chega lá, bota a câmera aqui em mim. Chega na menina, aqui a câmera daqui, ó. Chega na menina, vai no Facebook. Tem que ser no Facebook essa dica, tá? Sim. E chega lá e fala assim, ó, chama ela de minha bênção, que vai na hora vai dizer assim e vai responder. 7 anos depois. Brincadeira, não faz isso não. Mas com confiança, meu irmão, com segurança que vai dar certo. Exatamente. E estejam homens, tenham essa atitude e mulheres estejam abertas, porque às vezes esse príncipe que você está sonhando tá do seu ladinho e você vai ajudar esse rapaz a chegar nesse lugar. Então, assim, nós precisamos desconstruir, às vezes, essas coisas. E esse é o nosso objetivo. É desconstruir aquilo que é o quadrado, muito quadradão. É assim, assim, não. Vamos fazer com leveza, sempre com sensibilidade ao Espírito Santo. O primeiro texto que eu li hoje aqui, na verdade, foi o único que eu li, os outros eu só citei, fala justamente sobre isso. Como jovem, Timóteo era um homem de Deus que já... Paulo confiou ele para ser pastor de igrejas e falando assim, ó, seja fiel na palavra, que ninguém vai menosprezar você por ser jovem. Então, ainda sendo jovem, é possível a gente ter a palavra, ter os princípios, é viver segundo os princípios, porque também, meu irmão, não adianta a gente também viver sem princípio, porque aí a gente nunca vai estar preparado para ninguém vai querer a gente. Então, assim, é viver segundo os princípios, é tomar atitude, como eu falei, mas sempre com os princípios no coração, né? É princípios que norteiam a nossa busca. Agora tem que buscar. Não pode ficar parado e escondido. Exatamente. E não pode se esconder ao ponto de não ser achada. E eu quero ler um texto para a gente encerrar. Amém. Que está em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Que fala justamente sobre isso. Como a gente ter princípios para nortear a nossa busca. Eclesiastes 11, 9 diz assim:
Alegre-se, jovem, na sua mocidade, na sua juventude, nessa momento da nossa vida. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar. Siga o seu coração. Vá até onde a sua vista alcançar. Em outras palavras, aproveite, curta esse tempo, né? Com amizade. Tudo que a gente falou, curta, conheça pessoas. Mas saiba, nunca se lembre. Saiba de uma coisa. Deus o trará a julgamento. Saiba que diante de todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Então esse é o princípio que tem que ter hoje. É para curtir, é para tomar atitude, é para abrir o coração nessa área sentimental. Mas, como a Bíblia está nos ensinando, como Salomão, cheio de sabor, está dizendo, enquanto jovem, né, curta, aproveite, mas lembre que em tudo que você fizer, Deus está colocando os olhos e as consequências disso virão. Eu acho que o grande segredo como jovem, um conselho que eu posso dar para o jovem em qualquer área da sua vida, mas sobretudo na vida sentimental, que essa escolha é uma das coisas mais importantes, vai determinar todo o nosso futuro. É justamente isso, as nossas escolhas hoje determinam o nosso futuro. Se como jovem a gente tiver a sabedoria para entender isso, sempre quando eu tomar uma atitude, eu parar e pensar, que atitude eu devo tomar? Porque tudo que eu escolho hoje, uma consequência vem no amanhã. Se eu sempre me lembrar disso, eu posso ter certeza de que a gente sempre vai, na maioria das vezes, vai escolher a atitude correta. Então, curta, aproveite, Amém. Seja amigo, conheça pessoas, abra o seu coração para essa área, mas nunca perca os princípios de vista, porque as consequências sempre vêm. Se eu começar a viver cada uma dessas coisas, a gente desconstruiu muita coisa aqui hoje. Se eu pegar tudo isso que eu desconstruí hoje e começar a viver sem ter princípios, os princípios que a gente tanto já ensinou, a gente pode até fazer uma outra mensagem para relembrar esses princípios. A intenção foi realmente desconstruir. Mas se eu vivesse fora dos princípios isso, então as consequências vão ser ruins. A gente vai ver cada vez mais pessoas que quebraram o coração, que quebraram a cara, porque se apaixonou à primeira vista, foi lá e começou a viver, e aí daqui a pouco descobriu que o cara não era isso, a mulher não era isso, se machuca. As consequências vão ser terríveis. Mas também, qual vai ser a combinação perfeita? Se eu pegar tudo isso aqui que a gente desconstruiu, juntar os princípios, e vai sair um produto muito bom de sair. Vai ser muito casamento. Mo. Vou até providenciar os vamos vestidos. preparar aí. É o nosso sonho, que é, como eu falei, nosso sonho é a gente chegar amanhã e poder estar fazendo um casamento e dizer assim, eu nunca pensei que esses dois aqui, mas saber que se conheciam antes, se conheceram na igreja. Isso vai ser incrível. Então esteja com o coração aberto. Mo, você pode orar pra gente? Posso orar. Eu só queria falar uma coisa bem rapidinho. Por favor. Que eu estava aqui, né, pensando, enquanto o Joshua estava falando, e eu tive uma ideia. Eu queria te dar essa ideia como desafio. Eu sei que talvez a quarentena parece ser um desafio para que esses relacionamentos se iniciem. Mas eu queria desafiar o IES a fazer chamada de vídeo depois do culto. Junta a galera lá, faz chamada de vídeo, entra no Zoom, no WhatsApp, não sei, e começa a ter amizade, a conhecer. E quem sabe, depois dessa quarentena, a gente não vai saber de casais. Quem disse que a quarentena não é uma oportunidade para poder conhecer pessoas? É verdade, né? Vão vir contar. Poder começar, conhecer mais. Exatamente. Aí o testemunho vai ser o quê? Quando eu estava lá na quarentena, lá na frente os filhos vão perguntar como foi conhecer minha mãe, como foi conhecer meu pai. Pois é. Então, eu creio que Deus pode fazer as coisas mesmo nesse período. Lembre-se, ainda que o mundo teoricamente parou, Deus não parou. E Ele tem cuidado dessa área da sua vida. Só não faz... Ou então você pode até pegar inspiração também de uma história que uma vez eu fazendo uma prova, lembra a prova da escola. Estava contando a história de um casal que se conheceu no Facebook. Aí eles casaram, tiveram um filho. E sabe como foi a ideia do nome que eles tiveram? Falaram assim, bora homenagear o aplicativo onde a gente se conheceu. Aí pegou o nome do filho e botou assim, Facebookson. Facebookson. Faz isso também, não, brincadeira, faz isso não. Não faça isso, não bota lá o WhatsAppson, não. Ou então, sei lá como é que é. Ou qualquer outro aplicativo. Não faça isso. Mas aproveite a quarentena para conhecer pessoas. Quem sabe não rola um crush aí da quarentena. Não perca de vista os princípios. Quem sabe já não tá rolando Quem um crush sabe? da quarentena. Quem sabe, né? Tem uma frase famosa que tá rolando aí no IES que diz assim, quem é, sabe, né? Quem é, então, sabe, é verdade. Deixa quieta essa história aí. Já jogou no esparro, mas... Quem é, sabe. Busque conhecer as pessoas, esteja com o coração aberto. Não perca de vista os princípios,
mas também não seja quadrado nisso. Vamos fazer com leveza, com sabedoria do Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai guiar você em cada atitude que você tomar. Vamos ser inteligentes, mas também não ser fechados, né, amor? Essa é a nossa intenção hoje. Amor, ora pra gente, para que o Espírito Santo nos guie, nos direcione em uma área que é tão singular e importante para a nossa vida como jovens. Amém. Feche os seus olhos, Senhor. Neste momento, ó Deus, eu quero orar por nós, ó Deus, pelos jovens dessa igreja. Eu quero clamar também, ó Deus, para que o nosso coração esteja em Ti. Ó Deus, Tu tens planos para nós, os Teus planos são perfeitos, os Teus planos são agradáveis, os Teus planos, ó Deus, são maravilhosos para as nossas vidas. E hoje nós queremos nos submeter a Ti. Senhor, submeter o nosso coração, submeter os nossos ouvidos, estar diante de Ti, ó Deus, em humildade, em reverência, para que o Senhor possa direcionar todos os nossos passos. Eu te peço, meu Senhor, que o Senhor nos ajude como jovens a de fato aproveitar essa etapa da nossa vida que é tão preciosa. Eu creio, Senhor, que essa sim é uma etapa de desenvolvermos amizades, de aproveitarmos, ó Deus, um tempo tão precioso, e eu oro para que a religiosidade não venha nos impedir, para que esses conceitos, ó Deus, quadrados na nossa mente não paralisem aquilo que o Senhor quer fazer através de nós e em nossas vidas, mas que os Teus princípios estejam nos nossos corações, que a Tua palavra não se aparte, ó Deus, da nossa boca e nem do nosso coração. E que ela, ó Senhor, possa nos guiar cada amizade, guiar cada conversa, guiar cada contato, Senhor, porque aí sim poderemos aproveitar esse momento das nossas vidas, sem, ó Deus, ferir os Teus princípios. Amém. E a Tua santidade. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E para a gente encerrar o nosso culto, a gente vai encerrar com as nossas ofertas diante do Senhor. Tem um texto que veio no meu coração, quando a gente estava orando, eu abri aqui. Não precisa colocar aí na telinha não, só para poder entrar no nosso coração mesmo, você recebe essa palavra. Que está em Provérbios, capítulo 11, versículo 24. E diz assim: há aquele a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros, no entanto, retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Eu gosto desse texto porque fala quão importante a gente ter um coração generoso, de abençoar as pessoas, abençoar a casa de Deus. A gente sabe que hoje algo tão importante para a nossa vida é o dinheiro. Não tem como dizer que o dinheiro não é importante. É algo que norteia muito bastante. E é por isso que uma das maiores ofertas que a gente dá hoje é com dinheiro. Antigamente os dízimos, as primícias eram dados dos frutos, né? O trabalho rural era muito forte, então chegava com os frutos, os animais, as primeiras crias entregavam a Deus coisas de grande valor. Hoje é muito com dinheiro. E hoje a gente pode abençoar as pessoas com os nossos recursos, o fruto do nosso trabalho. E a Bíblia diz que aquele que dá generosamente vê as suas riquezas aumentar. Quem sabe doar, quem pega parte do que Deus deu e doa para pessoas, para a casa de Deus, Deus confia em dar mais. Só que a Bíblia também diz que outros retêm o que deveriam dar. Eu gosto dessa palavra. O que deveriam dar, ou seja, tem uma parte de que Deus dá para a gente, que a nossa missão não é reter, mas é dar. Retém o que deveriam dar. Então, o propósito daquela parte, daquele recurso que Deus deu para aquela pessoa, não era para ele ficar para ele, era para ele dar. Mas quando eu retenho essa parte que é para eu dar e não ficar, a Bíblia diz que eu caio em pobreza, porque Deus para de entregar. Se a gente não está sendo fiel de pegar essa parte que Deus entregou para a gente, para entregar para pessoas, abençoar, ser generoso, então Deus vai parar de dar e a gente recai em pobreza. Então, se tem uma forma da gente crescer em prosperidade cada vez mais, é ser generoso, porque a gente abençoa o irmão para que ele possa prosperar e, em consequência, a gente também prospera. É melhor dar do que receber. Então, que a gente possa ter esse coração doador hoje. E eu quero lembrar você de todo o nosso PIB em Ação, um projeto da igreja que a gente tem feito. Nosso sonho é toda semana doar 1000 cestas básicas. Deus tem nos dado graça. Mas não podemos parar, porque o nosso sonho é ir até o final dessa quarentena. Até quando essa quarentena durar, até quando as pessoas não estiverem trabalhando, a nossa ação
a nossa intenção, nosso desejo é conseguir abençoar as pessoas com 1.000 cestas básicas. E essa doação vem de você, com coração voluntário. Quando aquela cesta básica chega na casa de alguém, é você batendo na porta daquela pessoa. Então eu queria te pedir, com um coração muito sincero e humilde nesse momento, queria te convidar a fazer essas ofertas. Fazer a sua oferta diante de Deus, entregar a Deus em generosidade, honra e gratidão, né? A Deus, devolver, reconhecendo que tudo que eu tenho vem dele, mas também abençoar os irmãos. É por isso que eu queria te convidar a fazer a sua oferta. Se a sua oferta hoje é a oferta do culto normal que você sempre traz, você pode fazer a oferta normalmente aqui nos nossos meios. Você tem aqui o QR Code, nosso portal que você pode acessar, doações.com12.com. Lá você pode fazer transferência bancária das nossas contas. Você pode fazer por cartão de crédito. Lá você pode entregar sua oferta com total segurança pelo PagSeguro, você não vai ter problema com segurança. E também você pode gerar um boleto e fazer a doação por um boleto. Não deixe de ofertar, de encerrar hoje adorando a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Agora, se a sua doação for do PIB em Ação, você quer ajudar com cesta básica, eu quero abençoar esse projeto, não vamos parar, vamos comprar essas 1.000 cestas básicas, porque tem um custo, tudo aqui está sendo comprado pela igreja, por mim e por você, por essa casa que é generosa. Se a sua doação é voltada para o PIB em Ação, então coloque o seu valor e no final coloque 12 centavos, para que a gente possa identificar se é R$100, R$100, 12 centavos, se é R$10, R$10, 12 centavos, o valor que for, mas coloque 12 centavos no final. Se for a oferta normal do culto, não precisa colocar 12 centavos. A gente faz isso para que a gente possa, na hora de identificar, saber o que é para o PIB em Ação, o que é para a igreja, e a gente possa realmente proceder com ordem, decência e confiança. Eu queria te agradecer por isso. Queria orar para encerrar esse culto. Enquanto você vai entregando as suas ofertas, eu vou pedir que deixe aqui ainda as informações. E enquanto eu oro, você vai podendo entregar. Querido Espírito Santo, eu queria te agradecer por esse culto especial, por essa palavra. Sei que essa palavra é uma boa semente, mas toda boa semente precisa encontrar um bom solo para que frutos possam nascer. Uma boa semente, ela pode ser sufocada por um solo que não é um solo rico. E eu te peço que cada coração hoje possa ser um solo rico, um solo fértil para produzir frutos dessa semente. Tanto a semente da palavra, como também a semente da oferta. E quanto ao solo que está sendo plantado essa oferta hoje, eu sei que é o melhor solo possível. Eu oro, Pai, para que esse solo produza colheita abundante na vida. Como a tua palavra diz, a gente possa experimentar o que a tua palavra diz. Aqueles que são generosos, dão com generosidade, eles veem a sua prosperidade crescer, eles prosperam cada vez mais. E assim possa assim na vida de cada uma dessas pessoas que estão com o coração generoso. Produz ainda mais generosidade nos nossos corações e que nunca a gente possa perder esse atributo de vista, Senhor. Em nome de Jesus. Te glorificamos e te exaltamos. Amém, amém e amém. Amém. Queria te agradecer por esse culto especial. Minha esposinha está aqui, foi muito bom a gente estar junto. Te amo, amor. Amém, também te amo. E te convidar já para sábado que vem a gente estar junto em mais um Yes Online Experience. Deus te abençoe, foi bom demais estar com você. Um beijo. Um beijo, tchau, tchau. até semana que vem.